Estamos com um novo formato para o programa Saúde Ativa em virtude do surto do Covid-19. E hoje a nossa convidada é a secretária municipal da Saúde, Vanesca Barbosa, que vai bater um papo conosco sobre as ações da Prefeitura de Aracaju para combater o novo coronavírus. Secretária, é uma satisfação tê-la no programa Saúde Ativa. A satisfação é toda minha poder participar. Secretária, como a população vem reagindo de modo geral à pandemia e às medidas? Veja, nós observamos que, infelizmente, a população ela ainda não se conscientizou de que a pandemia ela poderá trazer traumas importantes para a nossa sociedade. Nós estamos percebendo diariamente um aumento importante no número de casos. Todas as medidas, elas são sempre observadas 14 dias na frente, então, o que significa dizer que hoje o que nós estamos acompanhando são ações que foram praticadas há 14 dias atrás, ou seja, nós percebemos um índice de isolamento na população muito baixo, fruto de talvez uma descrença na própria população de que Aracaju poderia realmente ter um número aumentado de casos e até óbitos e até internações. Obviamente, no início, lá no mês de março, quando nós começamos a ter os primeiros casos, e as medidas elas foram tomadas pelo poder público no sentido de já restringir a circulação das pessoas, a aglomeração das pessoas, isso de certa forma retardou um pouco a chegada efetiva do vírus. E as pessoas entenderam como se isso não fosse chegar aqui em Aracaju. E aí agora a gente começa a ter um número crescente diário, em torno aí de 20%, que a gente tem visto nos últimos dias, crescimento diário muito grande, e que nos preocupa porque nos próximos dias haverá uma demanda muito maior por leitos de internamento. E como a rede municipal de saúde se preparou para atender os casos da Covid-19? A rede municipal ela ainda vem se preparando, por isso mesmo que a gente vinha o tempo todo dialogando com a comunidade para que as pessoas procurassem ficar em casa, para que as pessoas não circulassem tanto, para que as pessoas esperassem o poder público se estruturar. Até o momento, o município de Aracaju ele já se estruturou em cerca de 63 leitos para retaguardas clínicas, são enfermarias, leitos de enfermaria. Preparamos 8 unidades básicas de saúde com atendimento exclusivo para pessoas com síndromes gripais, com sintomas gripais, que poderá ser infectada por coronavírus. Estruturamos lá no Hospital da Zona Sul uma área com um container e com leitos de retaguarda para atender as pessoas que tivessem uma necessidade de atendimento de urgência maior, que fossem lá no Zona Sul, que elas tivessem um atendimento exclusivo também. Estamos ainda estruturando também um atendimento exclusivo no Hospital da Zona Norte. Estamos aí terminando o nosso hospital de campanha, com a previsão de mais 152 leitos. Então, o tempo todo a gente vem dialogando com a população, para que a gente tenha o cuidado de não estar na rua, para não aumentar essa transmissão, justamente para que o poder público tenha tempo de se estruturar e, no momento adequado, ele possa realmente dar assistência a quem precisar. E quais os procedimentos tomados pela Secretaria de Saúde nos casos suspeitos? Atualmente, todos os casos que apresentam sintomatologia de síndromes gripais, eles são considerados suspeitos. E a gente disponibilizou aí as 8 unidades básicas de saúde, como unidades de referência, onde a gente acolhe essas pessoas, o profissional ele faz uma avaliação e ele decide se essa pessoa se enquadra como um caso suspeito ou não, indica fazer o exame, que é o mais indicado para dar o diagnóstico. Também, nesse caso, para aquelas pessoas que são suspeitas de síndrome gripal, nós estruturamos um serviço chamado Monitor Aju, que foi justamente um serviço criado para diminuir esse fluxo de pessoas de forma aumentada para os hospitais, Então, com o Monitor Aju, as pessoas têm a oportunidade de ligar, de tirar as dúvidas, de receber uma orientação de um profissional de saúde, seja um médico, seja um enfermeiro, onde ele será orientado para, caso eles tenham sintomas leves, eles poderem permanecer em casa, em isolamento, tanto a pessoa doente como seus familiares. E caso apresente alguns sinais chamados sinais de gravidade, que nós chamamos como sinais de alerta,
que essas pessoas se dirijam ao hospital, né, seja o hospital público, seja um hospital particular, seja uma unidade básica de saúde, para que ela seja avaliada presencialmente por um profissional e ele possa identificar se essa pessoa tem a necessidade de internar. E como têm sido feitos os testes ou os pré-testes para o monitoramento dos casos na cidade, secretária? Os exames preconizados para o momento em que o paciente apresenta sintomas é chamado de RT-PCR. É uma coleta, né, que é feita na região do nariz, na região da boca, e o ideal é que ele seja feito entre o terceiro e o quinto dia de aparecimento dos sintomas. Quais são esses principais sintomas que aparecem? São a febre, ela pode estar ou não presente, na maioria das vezes ela está presente, uma febre baixa. A tosse seca é um sintoma que está muito presente, a dor de garganta, e em alguns casos a presença da falta de ar. Então, a pessoa que começa com esses sintomas, ela deve procurar uma unidade básica de referência, ou o Hospital da Zona Norte, caso ela seja usuário do SUS, ou os hospitais privados, para fazer o chamado coleta de suave. Esse exame ele é encaminhado ao LACEN, e em mais ou menos 48 horas sai o resultado, e a nossa equipe entra em contato com essa pessoa para informar do resultado, se for positivo, e passar a partir dali a fazer o monitoramento, o acompanhamento dessa pessoa e também dos contatos próximos a essa pessoa. Secretária, e quais os cuidados que devemos ter em ambientes coletivos ou de aglomerações? Nós estamos com isolamento social, mas em determinados lugares ainda há algumas aglomerações. Quais os cuidados que devemos ter? Isso, na verdade, a premissa básica é que as pessoas se mantenham em isolamento domiciliar, que elas restringam realmente a circulação. Mas uma vez que seja necessário que as pessoas saiam de casa, por qualquer dos motivos, elas precisam manter o distanciamento entre as pessoas, que é chamado de distanciamento social, aí no mínimo de 2 metros. É necessário que elas saiam de máscara para criar uma barreira de transmissão. E é necessário também que elas sempre higienizem as mãos, com água, com sabão, com álcool. E também que elas evitem compartilhar objetos, né? Então, são as principais orientações que nós devemos, né, dar para as pessoas, caso elas realmente precisem se deslocar, precisem sair para fazer compras, precisem sair por uma necessidade de uma consulta médica, mas informando que o melhor caminho para que a gente bloqueie essa transmissão realmente é permanecer em casa, principalmente as pessoas idosas, as pessoas que têm outras doenças associadas, como doenças como hipertensão, outras cardiopatias, diabetes, e conscientizar os jovens, porque o que nós temos visto é um grande número de jovens que têm realmente positivado os exames, que têm sido considerados positivos, que essas pessoas têm pouca sintomatologia ou quase nenhuma, mas elas são transmissores e elas levam para casa. E às vezes você tem, o idoso está em casa, ele está se preservando, mas o jovem está levando e está contaminando ele. E quais são os hospitais de referência para quem está com suspeita do Covid-19? Hoje, os hospitais do município de Aracaju de referência para atendimento são os hospitais da Zona Norte, que é o Nestor Piva, o Hospital da Zona Sul, que é o Hospital Fernando Franco. Essas são as duas portas de entrada de urgência para Aracaju, além das 8 unidades básicas de saúde que estão com seu funcionamento das 7 da manhã às 8 da tarde, para atendimento de todas as pessoas, sejam elas confirmadas com algum tipo de complicação, sejam elas apenas com sintomatologia considerados ainda suspeitos. Secretária, algumas pessoas ainda precisam trabalhar, né? E como é que elas devem se comportar? Quais são os cuidados que elas devem ter ao utilizar o transporte público? São os cuidados do distanciamento social, então evitar realmente sentar próximo de pessoas, manter pelo menos uma distância de 2 metros. A máscara é fundamental, que todas as pessoas, ao saírem de casa, elas utilizem a máscara. E evitar realmente compartilhar objetos com outras pessoas, evitar, se precisar pegar em algum local no ônibus, que elas logo em seguida façam a higienização das mãos com álcool, então é bom levar sempre o seu álcool e sempre que tiver a oportunidade lavar as mãos. Então são esses os cuidados principais
para que a gente possa evitar o contágio, né, que é a transmissão de alguém que está considerado positivo para uma pessoa que a gente não tem conhecimento se ela tem ou não a doença, que é essa proximidade, que é o contato por gotículas, que se dá exatamente por esse contato próximo. Secretária, para ficar bem clara para as pessoas, como é que funciona exatamente o isolamento domiciliar? O isolamento domiciliar, no caso das pessoas que não estão com a doença, ele se resume às pessoas evitarem sair de casa, né? Então, as pessoas o apelo que nós fazemos à população de que elas permaneçam em casa é para que elas evitem essa transmissão comunitária, né, esse contato com outras pessoas, e elas possam ser infectadas por alguém que está sintomático, mas que seja portador da doença. No caso da pessoa que já está infectada, que ela precisa ficar em isolamento domiciliar, então essa pessoa, juntamente com toda a sua família, ela deve permanecer em casa, de preferência num quarto separado, né, onde ela permaneça os 14 dias. Né, são 14 dias a duração da doença, para que ela possa diminuir a carga viral e a possibilidade de transmissão. Eu sei que é difícil você se manter em isolamento domiciliar quando você convive com outras pessoas, mas esse cuidado tem que ser principalmente para aquelas pessoas que convivem com pessoas idosas ou com pessoas com outras doenças, então elas têm que ter esse cuidado de se manterem realmente isoladas, num quarto isolado, de preferência arejado também, para que possa haver uma circulação melhor, né, dentro daquele quarto, e realmente haver toda uma desinfecção da região, toda uma limpeza. Se for usar, compartilhar banheiro, tem que limpar logo em seguida o uso daquela pessoa, para evitar exatamente a transmissão. Secretário, houve um crescimento de aproximadamente 300% dos casos confirmados nos últimos 15 dias, né? Quais ações estão sendo desenvolvidas a partir desses números? E se isso já era esperado? Na verdade, a gente sabia que esse crescimento ele poderia tomar uma forma, uma tendência exponencial, como ele vem acontecendo no Brasil como um todo. Mas as medidas que o município vem tomando, assim como o governo do estado, é no sentido de realmente aumentar as restrições, né? Os decretos, eles estão realmente firmes nesse sentido de diminuir o acesso das pessoas às aglomerações, inclusive punindo, né, com a possibilidade de punição, para que a gente não precise chegar ao extremismo de se fazer um lockdown, mas é preciso observar que a população precisa ter essa consciência. Se nós não tivermos uma consciência natural da população, nós infelizmente teremos que fazer essa intervenção mais rígida mesmo, para evitarmos que tenhamos aí nos próximos dias uma saturação do sistema de saúde e óbitos por falta de assistência, como a gente tem acompanhado aí em outras capitais, como Manaus, como Recife, né, São Luís também, que precisou fazer o lockdown. Então, essa é a grande preocupação. O crescimento ele tem sido realmente um crescimento muito grande. De ontem para hoje, a gente vai ter aí um crescimento de 20%, é um crescimento muito grande esse quantitativo. Nós temos tendo uma média aí de 70 a 80 pessoas infectadas por dia, com resultados positivos. Isso nos preocupa muito, porque cerca de 5% dessas pessoas que testam positivo, elas poderão ter necessidade de leitos de UTI. E, infelizmente, os leitos de UTI, eles são limitados, né? Então, a gente precisa adequar o adoecimento das pessoas de acordo com a estrutura que nós temos. E para que nós adequemos esse adoecimento, nós temos que isolar as pessoas, nós temos que evitar essa transmissão de pessoa a pessoa, fazendo com que as pessoas fiquem em casa e circulem o menos possível. Só quem precisa circular é quem trabalha em serviço essencial. E, secretária, já dando continuidade, quantos leitos atualmente existem na saúde, né, de Aracaju, e é o suficiente ou corremos o risco de um colapso nesse atendimento? Do ponto de vista do município, o município ficou responsável pelos leitos de enfermaria, que são os chamados leitos de média e baixa complexidade. Hoje nós temos 63 leitos disponíveis à população, temos cerca de 14 leitos ocupados, então dá em torno de 20 a 22% de ocupação, o que é um quantitativo que ainda nos dá uma folga para a possibilidade de internação de pessoas.
Mas como o crescimento ele é muito rápido, é exponencial, é por isso que nós estamos trabalhando diuturnamente para que no dia 15 a gente já possa disponibilizar mais 152 leitos. Então, esse acompanhamento tem que ser diário, né? Esse cenário muda diariamente, porque ontem eu tive 70 casos novos, hoje eu posso ter 100 casos novos. Então, o crescimento, ele depende muito, diariamente tem que ser monitorado, depende muito do dia. Então, nós estamos acompanhando, né, justamente para não sermos surpreendidos com a saturação do sistema. E é por isso mesmo que, desde a semana passada, tanto o prefeito quanto o governador tomaram a excelente decisão de realmente manterem os decretos de restrição, né? A polícia está nas ruas para orientar, para pedir que as pessoas não se aglomerem, para pedir que as pessoas não fiquem ocupando espaços públicos, que elas realmente fiquem em casa, que diminua essa circulação de pessoas, para que a gente consiga, daqui a talvez 14 dias, reduzir expressivamente esse número de pessoas contaminadas e essa taxa de crescimento do vírus. Muita gente tem evitado ir aos hospitais, né, mas com outros tipos de problema, com outros sintomas que não estão relacionados à Covid. É exagero as pessoas ficarem em casa, mesmo não estando se sentindo bem, ou elas podem tranquilamente buscar o atendimento? Olha, isso é uma outra preocupação, é um outro problema, porque as outras doenças não deixaram de existir, né? E as pessoas não podem também ficar em casa, porque senão nós começaremos a ter números elevados de pessoas mortas por infarto, de pessoas mortas por complicações de diabetes, de pessoas mortas por complicações renais. Então, essas pessoas elas devem continuar tendo seus atendimentos. Caso seja necessário atendimento de urgência por alguma descompensação dessas doenças, elas precisam ir nas urgências, né? Mas infelizmente estamos todos expostos, né? Então, é aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, as pessoas têm doenças crônicas, elas precisam ter atendimento. E se for a situação do atendimento de urgência, ela precisa ir na unidade de urgência. Não tem como não ir, porque senão ela poderá ter complicações e a óbito em virtude dos problemas gerados pelas suas comorbidades. O que a gente tem feito é dividir esse atendimento, criar fluxo para pessoas que chegam com suspeita de Covid e fluxo para pessoas que estão indo em virtude de agravamento nas suas condições clínicas, nas suas doenças, nas doenças que elas já têm, que elas mantêm os seus tratamentos. E o hospital de campanha que está previsto para ser entregue nos próximos dias, ele vai ser exclusivo para o atendimento às vítimas do novo coronavírus? Sim. O hospital de campanha ele terá 152 leitos, sendo dividido em 50 leitos que ficarão para pacientes que ainda são suspeitos, que ainda não têm o resultado do exame confirmando que tenha sido por Covid, e 100 leitos para pacientes já confirmados, já com resultado positivo. Desses 152 leitos, nós estaremos deixando 26 leitos com estrutura melhor para caso esses pacientes agravem, que eles precisem ir para um respirador, para que a gente possa dar um primeiro atendimento, estabilizar o quadro desse paciente e solicitar uma transferência para um leito de UTI que é de gestão estadual através do SAMU. Então, realmente são leitos que serão destinados para esses pacientes, tanto suspeitos quanto confirmados. E quem deve se dirigir ao hospital, secretária? Casos suspeitos, casos confirmados, com sintomas mais fortes, quem deve ir ao hospital? Na verdade, o hospital de campanha, ele não é um hospital porta aberta, né? As pessoas não devem ir diretamente para lá. Eles devem sempre ir na porta de urgência do município, que é ou o Hospital da Zona Norte, o Fernando Ernesto Piva, ou o Hospital da Zona Sul, que é o Fernando Franco, ou as 8 unidades básicas de saúde. Lá, identificando que ele precisa ser internado, o profissional médico entrará em contato com a nossa central de regulação de leitos e será feito o pedido de transferência desse paciente para o hospital de campanha. Então, ele será referenciado para o hospital de campanha, onde ele deverá ficar internado e receber todo o atendimento adequado à sua condição.
E a prefeitura ela vai contratar mais profissionais da saúde para atuar no combate ao novo coronavírus? Sim, nós estamos atualmente no processo de contratação para o hospital de campanha, tanto de profissionais de enfermagem, de fisioterapia, como também de profissionais médicos. Os profissionais da enfermagem, da fisioterapia, nós estamos chamando de um processo seletivo que foi feito no início do ano, onde nós tínhamos feito para adequar toda a rede antes mesmo da pandemia do coronavírus ter realmente tomado corpo. Né? Mas médicos nós estamos com 2 editais abertos, um edital de contratação por pessoa jurídica e um edital de contratação por pessoa física, pedindo, né, convocando, solicitando aos nossos colegas que entrem em contato com a secretaria, porque nós estamos contratando médicos para a gente combater junto essa doença, darmos assistência melhor e mais adequada a essas pessoas que vão precisar ser atendidas. Então, atualmente, sim, nós estamos contratando pessoal para o hospital de campanha, para que no dia 15 a gente possa entregar esses leitos à comunidade. Secretária, gostaria de agradecer a sua participação aqui e falar para a senhora o que a senhora poderia dizer a todos que nos assistem neste momento. O que eu preciso dizer é que todos fiquem em casa, porque se as pessoas ficarem em casa, nós conseguiremos bloquear a transmissão, nós conseguiremos dar assistência a quem precisar de assistência nesse momento agora, que nós temos um crescimento importante, e nós conseguiremos, mesmo que a gente passe mais tempo para conseguir ter uma imunidade da nossa população, mas que a gente consiga preservar vidas. E a gente só vai conseguir preservar vidas se nós conseguirmos adequar o nosso sistema de saúde e as necessidades da nossa população. Então, a conscientização da nossa população ela é fundamental para que a gente consiga diminuir esse crescimento da doença e esse aumento repentino e exponencial que nós estamos vendo no número de casos aqui em Aracaju. Muito obrigada. Agradeço. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br. Nos acompanhe também através das nossas redes sociais, no Instagram TV Câmara Aracaju. Até a próxima e lembrem, se puder, fiquem em casa.